Muito bem, estamos de volta e então, como havíamos prometido no vídeo anterior, vamos fazer uma espécie de um intervalo na explicação da sintaxe do C# para explicar aqui 2 ou 3 pormenores que são extremamente importantes quando estamos a escrever o nosso código. Já explicámos em vídeos anteriores o que significam estas setas, o que significam estas cores. No entanto, ainda não verificámos aqui 2 ou 3 pormenores que são importantíssimos. O primeiro pormenor é, por exemplo, este. Reparem que o ciclo, neste caso temos um ciclo for, tem uma chaveta aberta e uma chaveta fechada, não é? Que define o bloco de código que é executado em cada ciclo. Se nós colocarmos o cursor próximo, ou neste caso, se o colocarmos a seguir à chaveta de fecho, reparem o que é que acontece à chaveta inicial. Ela fica com uma cor diferente. Isto tem uma função primordial, que é permitir-nos ler ou verificar em que bloco de código é que nós estamos a trabalhar. Porque reparem, se eu fizer o mesmo clique aqui, automaticamente ele vai-me acionar lá em cima aquela chaveta, identificando-me qual é o espaço onde eu estou a trabalhar. Neste caso o espaço será este. E isto é extremamente importante porque eu posso criar vários ciclos. Por exemplo, for int m igual a 0, m menor que 10, m mais, ok. Cá temos mais um ciclo. Dentro deste ciclo poderia criar outro ciclo, for int n igual a 0, n menor que 20, n mais, ok, e mais um bloco de código. E reparem o que é que vai acontecer a determinada altura. A determinada altura nós vamos ter qualquer coisa como isto. 4 chavetas. E se nós tivermos aqui muitas linhas de código introduzidas, eu vou utilizar, por exemplo, aqui estas linhas de comentário para produzir rapidamente aqui muito conteúdo dentro destes blocos. Reparem o que é que vai acontecer. É que a determinada altura nós já não sabemos muito bem a que é que corresponde cada uma destas chavetas. E uma das formas de nós conseguirmos identificar isto é, em vez de estarmos aqui a tentar procurar o alinhamento das chavetas, até porque elas nada as obriga a que estejam alinhadas, elas podem estar simplesmente desalinhadas e continuam a funcionar na mesma. O que acontece é isto: eu posso fazer um clique no final, na chaveta final e depois ir à procura da chaveta inicial. Isto permite-me verificar onde é que é iniciado e finalizado o bloco. Este é um dos aspectos. Outro aspecto interessante, eu vou agora tentar apagar aqui, e reparem, vou utilizar a técnica de colocar ali o cursor antes para ver onde é que começa e termina o ciclo. Ele termina aqui, ok, vou apagar tudo. Vou selecionar o texto, ok. Selecionar o texto funciona exatamente como por exemplo, nos documentos do Word, não é? É só clicar e arrastar, mas aqui há um detalhe muito interessante na programação em C# que é o seguinte. Vamos imaginar que eu defino aqui, quero definir várias variáveis cujo nome vai apenas ser diferente num caractere, por exemplo. E eu posso fazer o seguinte, por exemplo, int valor 1 é igual a 0. E eu quero definir várias variáveis cujo nome começam pela palavra valor, e a seguir, em vez de ser o 1, passa a ser o 2, passa a ser o 3, ou por aí fora. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso copiar, ok? E agora, se eu quiser apagar apenas este item, eu posso fazer o seguinte, eu posso selecionar e posso apagar. Se eu quiser selecionar os algarismos 1, eu iria arrastar, mas neste caso reparem o que é que acontece. Eu estou a selecionar tudo isto e se eu carregar no delete ele vai apagar. Então existe uma técnica que foi introduzida neste IDE muito interessante e que é a seguinte: vamos pressionar a tecla Alt, e eu estou neste momento a pressionar a tecla Alt, e depois vamos começar a selecionar o que nós queremos. E neste caso reparem o que é que acontece. A tecla Alt está pressionada e eu estou a arrastar o meu rato também com o botão pressionado. E neste caso eu só selecionei aquele espaço. E se eu agora quiser apagar todos aqueles valores, basta carregar no delete e eles automaticamente são apagados. Acontece ainda um pormenor. Uma vez que eu ainda não cliquei aqui fora, e vou fazê-lo agora, reparem que continua a dar aqui um erro, uma vez que já existe a variável valor definida, e se eu quiser continuar a alterar o valor, eu posso carregar no Alt e depois carregar ali, e sem selecionar nada, só puxando esta linha para baixo, e eu penso que é visível que existe ali uma linha azul. Esta linha azul vai ser a zona de introdução do texto. Reparem que ele está a piscar cá em baixo o cursor, mas eu vou fazer o seguinte, reparem, eu vou
introduzir o texto que eu quiser. Isto pode parecer um detalhe, enfim, relativamente insignificante, mas em determinadas alturas da produção de código é um detalhe fundamental. E nós vamos ter a ocasião, certamente em vídeos futuros, de recorrer a este tipo de mecânica para conseguirmos alterar o texto do nosso código.